A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, quer monitorar via internet todas as chamadas telefônicas do Brasil. O acesso seria irrestrito a números chamados e recebidos, data, hora, duração das ligações e valor da chamada. A proposta seria ilegal porque a Constituição determina o sigilo sobre as comunicações telefônicas brasileiras. Este monitoramento viola a Constituição Federal? Quais os riscos para o consumidor? Como evitar o possível vazamento de dados? O poder de polícia da administração pública estaria sendo exercido de forma exagerada? A garantia do sigilo das comunicações do Brasil é o nosso tema de hoje. Participam do programa o desembargador Fernando Botelho, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Odilon Pereira Souza, diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Anatel é a agência reguladora das telecomunicações. Ela garantiu que não haverá invasão de privacidade e explicou que a fiscalização é para exigir das prestadoras o cumprimento das metas de qualidade. Desembargador, o que o senhor acha dessa decisão da Anatel, dessa forma de fiscalização? Primeira coisa que é importante dizer é que a fiscalização por parte do Estado, de modo geral, e a Anatel é uma autarquia federal, faz parte da estrutura do Estado, da Federação, é absolutamente positiva, é absolutamente saudável. Quando a Agência Nacional de Telecomunicações exerce essa função, ela o faz no cumprimento de um dever, não é só de uma prerrogativa, não, que é de conferir exatamente o atendimento pelos prestadores que estão prestando um serviço que é público federal, das garantias dos consumidores, da regularidade do uso do espectro radioelétrico, da adequação da equipagem que está sendo usada e até mesmo da tributação que está sendo paga. De modo que isso, do ponto de vista conceitual, é saudável, necessário e a garantia de nós todos. Agora, há limites. Limites que não podem ser rompidos, porque rompidos podem afetar gravemente outros direitos fundamentais, que são os direitos de cidadania que estão garantidos hoje na Constituição Federal. Aliás, garantidos na Constituição porque significam garantias universais, declaradas inclusive universalmente pela Organização das Nações Unidas. Uma delas é exatamente o sigilo das comunicações, a privacidade, a garantia, a intangibilidade absoluta dos conteúdos. A norma da Anatel não enfrenta esse limite entre o poder de fiscalizar e a garantia individual. Está neste ponto, neste mau limite, pelo menos até agora, na proposta feita pela consulta pública número 21 da Anatel, a crítica que se faz e ela deve ser feita, no sentido de recomendar à agência que estanque o seu poder fiscal, o seu dever de fiscalizar, ali onde está o direito de nós todos de comunicação sigilosa. Por exemplo, as comunicações via internet, para dar apenas um exemplo, os e-mails, as nossas conexões não podem ser violadas, de forma nenhuma. Intangível e só podem ser rompidas no que diz respeito ao conteúdo mediante prévia ordem judicial, que é o que está garantido hoje pela lei brasileira. De modo que qualquer conexão em tempo real, remota, como a Agência Nacional pretende fazer para fiscalizar, jamais poderá atingir este conteúdo. Isso deve ficar explícito na norma. Ou seja, no que diz respeito à conexão, à fiscalização dos dados internet ou dos dados de uso internet, ela só poderá ter acesso aos chamados log de data e log de conexão, ou seja, aos dados de conexão internet que informem data e horário de passagem de sinal pela rede, jamais ao conteúdo. Isso deve ficar explícito. Doutor Odilon, a Anatel disse que não vai invadir a privacidade, ou seja, que não vai ouvir as ligações telefônicas, as conversas, né? Mas estaria havendo, da forma como está sendo colocado, um exagero nesse poder de polícia da administração? O dever de polícia, para mim, é indiscutível, concordo inteiramente com o desembargador. Entretanto, para mim, a liberdade existe ou não existe. Os direitos existem ou não existem. A liberdade, como regra geral, como garantia individual de cada um de nós, precisa ser preservada a qualquer preço. Porque, como acentuou aqui o nosso eminente desembargador, isso transcende até os limites do Brasil. Hoje é consciência universal dos direitos individuais. Desse modo, eu acho que é preciso pôr limite. O Brasil tem uma tradição de rompimento, de desrespeito
à lei. Vocês viram ainda recentemente, na proximidade das eleições, se quebrou o sigilo fiscal de parentes de candidatos, de pessoas importantes de determinados partidos. Então, você vê, é um país que nós não podemos confiar sequer na lei. Se nós não podemos confiar sequer na lei, nós encontramos como limite essa garantia, preserva, como nós dizíamos no interior, a vaca vai para o brejo, porque ninguém vai respeitar mais coisa nenhuma. Nós vamos ver agora trechos da nota oficial da Anatel sobre este monitoramento. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 12, diz: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Segundo a nota oficial da Anatel, não será possível saber o nome do usuário que fez ou recebeu a chamada. E o acesso às informações tem como único objetivo a fiscalização dos serviços. Desembargador, segundo o texto legal, a Constituição garante o sigilo das conversas, mas também garante a privacidade dos registros telefônicos? Garante a privacidade dos registros que digam respeito aos conteúdos e à intimidade das pessoas. Não só a Constituição, como a própria Lei Geral de Telecomunicações. As prestadoras de telecomunicações no Brasil, as empresas privadas que estão hoje prestando serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, têm o dever de resguardar a intimidade das pessoas e o conteúdo de comunicações. O que significa isso? Que os nossos dados cadastrais, o meu endereço, o meu CPF, o meu nome completo, são parte da estrutura da minha privacidade que foi entregue sob guarda legal a essas operadoras. E além disso, todo o conteúdo meu de chamada telefônica ou de dado de conexão internet, por exemplo, não pode ser violado. Quer dizer, esse conjunto de acervo é um acervo inacessível pela própria operadora, pela Anatel ou por qualquer pessoa sem prévia ordem judicial. Agora, doutor Odilon, o senhor viu aí que a nota oficial garantiu que não haverá invasão de privacidade. O senhor fica tranquilo só com a nota oficial? Absolutamente intranquilo, porque a nota que se deu procura esconder o conteúdo da própria lei, da própria proposta da Anatel. Nós não podemos admitir que essa nota é um esbulho, é uma mentira, para tapear a opinião pública. E nós não podemos admitir isso num país que se pretende sério. O senhor também concorda com ele em relação à nota? Eu concordo. É preciso esclarecer o seguinte: até esse momento vigorou para a Anatel uma resolução, que é a Resolução 441 de 2006, que disciplinava a forma da Anatel exercer a fiscalização das empresas. Essa fiscalização está sendo mudada agora por uma nova norma. O problema está surgindo com esta modificação, porque a anterior estabelecia que a Anatel ia a campo, às próprias empresas, obter das empresas as informações sobre regularidade ou não de trabalho dessas empresas. E agora? Agora ela está propondo à agência que ela faça um monitoramento chamado remoto ou em tempo real. Quer dizer, todo o tráfego passável ou passante dentro dessas empresas, teoricamente, pode ser fiscalizado pela agência. E as empresas não poderão se opor a isso. Falta limite, falta a definição que está na nota, como o doutor Odilon acabou de dizer, está na nota, mas não está na proposta da norma nova. E o nosso receio é a invasão eventual, porque as instituições são feitas por homens, nós é que estamos lá. Vai depender da capacidade tecnológica ou da boa ou má disposição de um agente administrativo fiscalizador para se conectar automaticamente e interferir no conteúdo. Isso tem que estar na norma, senão ela resvala na garantia constitucional. E norma que resvala na garantia constitucional está sujeita a um debate de constitucionalidade, até no Supremo Tribunal Federal. E certamente iria ao Supremo, porque a própria Ordem dos Advogados, o próprio Instituto dos Advogados, tomaria essa medida, porque nós nos incumbe resguardar os direitos individuais. A própria essência do advogado é exatamente o resguardo da liberdade individual, dos direitos individuais. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos em seguida com Ver Justiça.